O Internacional treinou nesta terça-feira e continua a preparação para o jogo do próximo domingo contra o Botafogo. O técnico Mano Menezes, que a partir de hoje começa a sua preparação para esse jogo, que pode inclusive contar com alguns desfalques. O Inter pode ter alguns jogadores que não estarão à disposição. Além disso, também eu quero te trazer informações sobre Pedro Henrique, que vem recebendo sondagem de mais 2 clubes, um do futebol brasileiro e um do futebol da Ásia. Além disso, também neste momento eu quero te trazer mais informações sobre Vitor Cuesta, que pode render mais alguns milhões ao Internacional. Então, só antes de a gente começar esse vídeo, roda a vinheta. Boa tarde, Colorados! Vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje. Seja muito bem-vindo. E só antes de a gente começar, não esquece de deixar o teu gostei, que ajuda muito esse vídeo aqui a chegar cada vez mais pessoas, ajuda muito no desempenho, na performance do canal também, enquanto deixa o teu gostei. Se tu tá chegando aqui pela primeira vez ou se tu assiste os vídeos, porém tu não te inscreveu, aproveite e se inscreve no botão vermelho que aparece logo aqui abaixo. Além disso também eu quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre 4 paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Então não perde tempo e adquira aqui no primeiro link na descrição o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje. O Inter que começou a preparação para o jogo, né, pro jogo contra o Botafogo no próximo domingo. Nesta terça-feira o Inter fez a sua representação depois da vitória de 4-2 sobre o Goiás. E o técnico Mano Menezes, a partir de agora, vai começar a preparar a equipe. Só que nesse momento a gente tem uma grande dúvida, que é o Maurício. O Maurício, nessa tarde dessa terça-feira, fez um exame de imagem na região do seu joelho esquerdo. Por quê? Porque o Maurício ele tá sentindo dores naquele local. Não é nenhuma lesão de ligamento, nada do tipo, nada que faça ele parar por muitos meses ou muitas semanas. Mas é um atleta que já gera uma dúvida para o jogo deste final de semana contra o Botafogo. Porque no dia de hoje, apenas os reservas ficaram no gramado. Todo o time titular, todos os atletas que atuaram muitos minutos, ficaram na academia fazendo um trabalho regenerativo. Ou seja, ainda hoje, né, o Maurício não participou do treino com gramado. Amanhã que os titulares vão ao gramado, aí a gente já vai ter uma real noção. O departamento médico do Internacional, via assessoria, ainda não falou nada sobre o Maurício, só disse que ele fez hoje o exame, mas ainda não saiu o resultado. Então, nesse momento, é um atleta que ainda é dúvida para esse jogo. O atleta que é um desfalque certo para esse jogo é o Pedro Henrique, que tomou o terceiro cartão amarelo e não enfrenta o Botafogo. Além disso, também eu quero te falar agora sobre o Lisieiro, que é um atleta que vem entrando muito bem nesses últimos jogos do Internacional. Fez uma brilhante partida contra o Flamengo no empate 0-0 no estádio Maracanã. No segundo tempo contra o Goiás, entrou também na segunda etapa e fez também uma boa partida, conseguiu ali fechar o meio de campo. E é um atleta que vem atuando bem. Contra o Santos também, quando o Inter venceu por 1-0, onde o Inter começou a tomar, né, principalmente ali no segundo tempo, começou a tomar um calor do Santos, quando o Lisieiro entra na partida, principalmente o lado do René, acaba basicamente não tendo mais ataques naquela região. O Lisieiro acabou conseguindo resolver o problema. Então o Lisieiro é um bom jogador para grupo, é um atleta muito interessante para ter para grupo e para ter para 2023. Porém, nesse momento tem um problema. E esse problema é a principal coisa que vai fazer ele não ficar no Internacional para 2023. Primeiro que ele está emprestado para o Inter, tem contrato até o final do ano. Seguramente, o Inter teria que comprar os direitos econômicos do Lisieiro junto ao São Paulo. E o passe fixado do Lisieiro, né, para adquirir esses direitos econômicos, é 3 milhões de euros. Isso, na cotação atual do real, cerca de 15 milhões de reais que o Inter teria que desembolsar para adquirir o Lisieiro. Para ser um jogador reserva, para ser um atleta que entre 15 e 20 partidas no ano, não vale a pena. E esse deve ser o motivo que faz o Lisieiro sair no final dessa temporada. Inclusive o próprio empresário do Lisieiro, que é o André Cury, confirma que o Inter não buscou ainda ele mesmo para uma renovação de contrato do Lisieiro. Por quê? Porque o Lisieiro é um jogador caro nesse momento, né? Apesar de ser muito jovem, é um jogador caro. Por isso, o Inter não deve ficar com esse jogador e deve trazer um outro volante reserva para o lugar do Lisieiro na próxima temporada, tá bom?
Passando agora para mais informações, eu quero te falar sobre a situação do Pedro Henrique. Todo mundo sabe que o Flamengo e São Paulo eram dois clubes que estavam de olho no jogador. Inclusive, o Flamengo já tinha feito uma proposta para o Internacional para o Pedro Henrique, né? Que seria a proposta de dobrar o salário do atleta. Além disso, o São Paulo também fez uma sinalização de interesse sobre essa possibilidade, onde o próprio Rogério Ceni ligou para o jogador. Porém, agora tem mais dois clubes que estão interessados no Pedro Henrique. O Fluminense é um dos clubes que sondou o jogador, treinado pelo Fernando Diniz, e também um time no futebol da Malásia, né, um futebol asiático. Porém, o Pedro Henrique, né, nesse momento, falou as mesmas coisas, que deseja permanecer no Internacional para 2023, que tem contrato vigente, que ganha um bom salário e que é um jogador identificado com a camiseta do Internacional. Ou seja, ele está feliz aqui em Porto Alegre, que é inclusive a sua terra natal, né, o Rio Grande do Sul. Então, nesse momento, a chance do Pedro Henrique deixar o Internacional é apenas se o Inter quiser vender o jogador, né? E quando eu digo querer vender o jogador, é que algum clube que esteja interessado no Pedro Henrique pague a sua multa rescisória. Caso contrário, Pedro Henrique permanece no Internacional por um longo período, tá bom? Passando agora para a última informação desse vídeo, eu quero te falar sobre o zagueiro Vitor Cuesta. Para quem não sabe, o Vitor Cuesta ainda tem contrato com o Inter até o final desta temporada. Inclusive, ele tem um contrato de empréstimo, esse contrato termina e posteriormente a isso ele teoricamente teria que voltar para o Internacional. Porém, esse é um jogador que vai ficar no Botafogo. Inclusive, o Botafogo fez uma proposta para comprar o jogador. Uma proposta de R$1 milhão por parte dos direitos econômicos do Vitor Cuesta. E esse R$1 milhão, seria pago em 10 parcelas. Ou seja, diluídas ao longo desses meses, né? Em 10 meses, eles pagariam esse R$1 milhão, sendo 100 mil por mês esse valor. É um valor bem pequeno, realmente, mas já é um jogador de cerca de 33 anos de idade, que vem tendo recorrentes lesões, e até por isso acontece essa desvalorização de preço, e também para o atleta não estar na sua grande fase, também é outra coisa que faz, né, acabar abaixando o preço do Vitor Cuesta. Porém, é um jogador que deve permanecer lá no Rio de Janeiro. A tendência é, eu não sei se o Inter vai aceitar essa proposta ou vai querer ainda um pouco mais, daqui a pouco R$1,5 milhão, R$2 milhões, mas a tendência é que o atleta permaneça lá no Rio de Janeiro. O Inter não quer a volta de jogador, inclusive o Inter está muito feliz nesse momento que vai ter a renovação de contrato do Gabriel Mercado, vai ficar pelo menos com o Vitão até metade do ano que vem, tem o Rodrigo Moledo, tem também o Igor Gomes, que chegou e já fez uma boa estreia, tem o Kaique Rocha e tem o Lucas Rian, que é o menino do Sub-20 do Internacional, que vem jogando uma enormidade na equipe Sub-20 do Inter. Ou seja, o Inter tem muitos zagueiros, nem precisa contratar para a próxima temporada, inclusive, nesta posição, a não ser que o Vitão e o Kaique Rocha saiam. Aí realmente o Inter vai ter que fazer esforço nessa posição. Mas com os zagueiros que o Inter tem hoje, não precisa ir ao mercado para estas posições, tá bom? Então eu vou ficando com esse vídeo por aqui, espero que você tenha gostado, deixa o teu gostei, te inscreva no canal, ativa aqui o sininho de notificações, deixa aqui nos comentários o que tu achou desse vídeo, também não esquece de já no primeiro link na descrição, o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre 4 paredes, uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Volto logo mais com novas informações, valeu, falou e fui!